Bom dia, bom dia, bom dia, povo! Hoje eu tô mais tarde aqui. Gente, vamos encaminhando essa live pra todo mundo. Hoje vai ser uma live, assim, extraordinária. Vamos encaminhando pras pessoas que você conhece, entrar, assistir. Bom dia, Matheus. Hoje a gente vai estar falando sobre um assunto bem polêmico. Vou colocar uma musiquinha pra começar o dia. Bom dia, Aline. Bom dia, quase boa tarde, né? Deus de promessa, essa música que vem tocando meu coração muito esses dias. Bom dia, Carol. Grandes coisas estão por vir, vamos lá. Bom dia. Gente, como é que vocês estão? Nossa, tá no modo acelerado aqui, 1.5 a música. Glória a Deus, é isso aí. Tu és o rei. Hoje cedo mandei mensagem. Thalita, eu perdi sua live ou não aconteceu? Vamos encaminhar essa live? Gente, hoje o conteúdo tá muito poderoso. Hoje esse conteúdo tá através de uma conversa que eu tive com um amigo meu hoje cedo. E foi 100% que a gente conversou, é o que a gente vai estar falando na live hoje. Bom dia! Vamos encaminhando essa live? Essa live vai ter, assim, um conteúdo maravilhoso, porque eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Vamos encaminhando? Encaminhando pro Nelbert, pra Tarcísia. Vamos encaminhando essa live pra todo mundo? Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Vamos encaminhando pra todo mundo essa live, gente? Vamos acessar o maior número de pessoas pra ser impactado? Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Tu és o Deus dessa terra. Vou mandar pra todo mundo essa live? Bom dia, Lê. Hoje a gente vai falar sobre como que a gente pode ajudar o outro numa mudança. Esperança para os perdidos. O que vocês estão fazendo nessa sexta-feira? Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém. Bom dia. Gente, olha que dia lindo que a gente tá tendo. Agradecer a Deus por mais um dia. Grandes coisas estão por vir. Olha esse céu. Eu adoro fazer live aqui fora. Tá um dia tão lindo hoje. Todo dia é dia de agradecer, mas quando o dia tá bonito, parece que eu acordo mais inspirada. Agradecer a Deus por mais um dia, olha. Bom dia, Jasper. Eu tô acompanhando muito de perto lá a plataforma, o que tá acontecendo, o movimento, a ação que tá tendo pra mandar mantimento e tudo pro Rio Grande do Sul. Gente, cada coisa triste que eu vejo, eu tenho um amigo meu que perdeu tudo, ele e a família toda. Então, a gente tem que agradecer por a gente estar bem, com saúde, orar por essas pessoas. Olha, imagina a quantidade de... Eles perderam tudo, eles só estão assim, com a roupa do corpo. E olhe lá ainda. A gente tem muito motivo para agradecer. Agradecer a Deus pela nossa vida, agradecer a Deus pelo que a gente tem. E não focar no que a gente não tem. A gente tem que focar no que a gente tem. Agradecer pelo que a gente tem. Ah, Thalita, mas eu tô passando por dificuldade. Agradeça e aprenda com essas coisas. Hoje a gente vai estar falando muito sobre isso. Gente, a live de hoje, vocês não têm noção. O conteúdo poderoso. Tava conversando com um amigo meu sobre tentar mudar o outro, como que a gente pode fazer pra mudar uma pessoa. Eu acho que todo mundo tem alguém que quer que tenha uma transformação, uma mudança. Seja o seu marido, o seu namorado, a sua namorada, o seu cônjuge. Eu vejo que todo mundo tem alguém. Só que às vezes a gente fica só focado em querer mudar o outro. E é sobre isso que a gente vai conversar. Como que eu mudo uma pessoa? Como que eu posso ajudar essa pessoa a estar entrando numa mudança? Sobre isso que a gente vai estar falando hoje. Vamos encaminhar essa live.
coisas estão por vir. Vão acontecer nesse lugar. Vamos encaminhar essa live pra gente acessar o maior número de pessoas. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Eu creio. Grandes coisas vão acontecer aqui. A gente vai estar falando sobre isso. Como mudar alguém que eu gosto. Como ajudar essa pessoa na mudança. Muitas vezes a gente quer impor a nossa verdade. Eu tenho um relacionamento e eu quero mudar o meu relacionamento. Como que eu posso estar ajudando essa pessoa a mudar sem ficar impondo? Falando, ei, você tem que mudar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Como que a gente pode começar tudo isso? Sobre isso que a gente vai estar falando hoje. O que eu mais vejo hoje em dia são as pessoas querendo impor o que o outro tem que mudar. Bom dia, Lucas. O que eu mais vejo hoje em dia é as pessoas impondo. Você tem que mudar isso, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Só que a gente esquece que a gente não tem que tentar mudar ninguém. O que a gente tem que fazer? Mudar a gente. É através da sua mudança que outras pessoas vão ser curadas. Só que o que é muito mais fácil? Eu ficar apontando o outro, eu ficar olhando o que o outro tem que mudar, ao invés de olhar para quem realmente tem que mudar. Eu não tenho que querer ficar tentando mudar o outro, eu não tenho que ficar falando, ei, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, olha a quantidade de coisas que você tem que mudar. Muda o seu mundo interno, quando você começa a se transformar, pessoas à sua volta começam a ser curadas. É através da sua cura, da sua transformação, que as pessoas à sua volta vão ser transformadas e curadas. Até parece que isso que eu tô falando é uma baboseira infinita. Eu achava isso também. Eu achava, gente, como que pode? Através da minha cura, outras pessoas vão ser curadas, mas como isso? É só você fazendo isso na prática para você entender. Muitas vezes, o que a gente faz? Eu imponho a minha verdade. Os passarinhos começaram. Eu imponho a minha verdade. A minha verdade é a verdade verdadeira. A sua verdade não é. E aí começam o quê? As discussões. Por quê? Porque eu fico sempre impondo que a minha verdade é a verdade absoluta e pronto. Será que realmente é assim? Será que só é a sua verdade é a que prevalece todas as verdades? Por que a sua verdade é a única verdade verdadeira? Será que não é porque você enxerga assim? Será que é porque você não enxerga dessa forma? O óculos que você veste é isso? Tá tudo detalhado o que é certo ou errado de acordo com a sua percepção? E às vezes você não respeita o outro porque o outro pensa diferente de você? É aí que a gente tem que analisar. Peraí, os princípios e os valores dessa pessoa são parecidos com os meus? O que ela precisa mudar? Será que realmente ela precisa mudar? Ou é algo que só eu acredito que tem que mudar? Será que essa pessoa realmente quer mudar? Ou é você que quer que ela mude? Às vezes pra ela tá ok ser assim. Só que às vezes a nossa verdade a gente impõe pra pessoa. E aí que começam as brigas, as discussões, esse monte de gente destilando ódio na internet. É direita, esquerda, é assim ou é assado, não tem um meio termo, não tem um respeito. Peraí, eu sou uma pessoa que eu acredito nisso. Mas se você acredita naquilo, tá tudo bem. Vamos se respeitar. Vamos fazer algo muito maior em prol disso tudo que está acontecendo. Como que a gente pode se unir para ter interesses em comum e ajudar o próximo, por exemplo? Independentemente se você acredita em A e eu acredito em B. Não impondo a sua verdade, como se a sua verdade fosse a única verdade. O que eu mais vejo na internet hoje em dia é as pessoas destilando e vomitando o que está dentro delas. Destilando ódio, raiva. Se você pensa B e eu penso A, eu vou vomitar em você a minha frustração, porque a minha forma de pensar é a forma mais certa que existe e ponto final. É aí que tá o problema. As pessoas, elas não respeitam a opinião alheia. As pessoas não respeitam que cada ser humano pensa de uma forma e tá tudo bem. A gente tem que respeitar. E eu vejo que aqui as pessoas, elas não respeitam o nosso... Vamos falar o mundo em geral, porque na Irlanda também não era muito diferente.
Vou falar com base nos países que eu já vivi. Não é diferente. As pessoas, elas impõem a verdade delas. E se você pensa diferente, peraí, você não faz parte da minha tribo. Por quê? Porque você pensa diferente de mim. Só que a vida é muito além disso. A vida é sobre servir. Se você acredita no A e eu acredito no B, vamos se unir. Vamos fazer algo em prol. A vida é sobre servir. Se a gente não entender que a vida é sobre servir, e se você acredita em A e eu acredito em B, tá tudo bem, a gente tem que se respeitar, o mundo teria menos ódio, raiva, esse povo vomitando e destilando ódio na internet, mostrando que a minha verdade é a única verdade e não existe outra verdade, impondo o quanto você tem que mudar. Só que a vida não é sobre isso. A vida não é só sobre eu ficar impondo o que é certo ou errado de acordo com a minha percepção. É eu mostrar, peraí, vem cá, deixa eu te mostrar esse caminho. Você acha que é mais interessante que o seu? Deixa eu conhecer o seu caminho. Foi assim que eu, Thalita, comecei a minha mudança, a minha transformação. Eu tinha uma cabeça extremamente fechada. Eu não acreditava e eu não respeitava o que ninguém dizia. Tudo isso que eu tô falando aqui desde o começo da live era Thalita antiga. Thalita antiga não respeitava a opinião alheia. Thalita antiga era uma pessoa extremamente arrogante, grossa, egocêntrica. Eu falava que a minha verdade era a única verdade. Mas depois que eu comecei a entender e respeitar, sabe o que eu mais gosto hoje? De sentar em mesas com pessoas que pensem completamente diferente de mim. Isso é o que eu mais gosto. De pensar e conversar com pessoas que pensem completamente diferente. Porque eu aprendo demais com essas pessoas. E nessa eu começo a mostrar o meu lado. Não impondo, e sim mostrando os meus resultados. Ei, vem cá, deixa eu te mostrar. Só que o que eu mais vejo hoje em dia é pessoas assim. E o que mais me dá agonia é religioso tentando mostrar que o que eles fazem é a certa e absoluta certeza, é a única e verdadeira e exclusiva certeza, e a minha verdade é errada. Eu falo muito disso porque eu venho de um ambiente religioso e fanatismo. Eu venho de um ambiente de fanatismo. E as pessoas ficam impondo a verdade delas. Ei, peraí, você não tem que fazer isso, é errado. Só que muitas vezes nem tá escrito na Bíblia. Então a gente tem que tomar muito cuidado em ir para o extremo de qualquer coisa na nossa vida. Seja em religião, seja em relacionamento, seja no trabalho, seja na vida pessoal, qualquer área da sua vida. Tudo que você coloca em extremo não vai dar certo. Tudo aquilo que você coloca como extremismo não vai dar certo na sua vida. A religião extrema é o quê? Fanatismo. Relacionamento em extremo pode causar o quê? Relacionamento tóxico, abusivo. Por quê? Porque você ama tanto aquela pessoa que você quer ela ali. Tudo que é em excesso faz mal. Tudo, qualquer coisa que seja em excesso na sua vida, ela faz mal. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E quando você destila o ódio e impõe que a sua verdade é a única verdadeira, ao invés de trazer a pessoa pro seu lado, você só vai cada vez afastar mais. Como é que eu ajudo a pessoa? Fazendo isso, você está piorando. Você pode muitas vezes estar sendo inconveniente. Como que eu ajudo essa pessoa? Me curando. É através da sua cura que outras pessoas vão ser curadas. É através da sua transformação que outras pessoas vão ser transformadas. É muito sobre isso. E, gente, às vezes a gente acha que tem um caminho pra gente seguir. Bom dia, Camila. Bom dia, Rodrigo. Às vezes a gente acha que tem um caminho a seguir. Peraí, você tem que fazer isso. Vai nesse caminho, que esse caminho é o certo. Não tem. Não tem receita de bolo. Pra viver não tem receita de bolo. A gente só tem que o quê? Respeitar. Não impondo. Aí tem que respeitar a opinião do outro. Isso é uma coisa que eu venho muito vendo, muito criticada ultimamente, que o que eu penso, a forma que eu penso é uma coisa de gente louca, de sonhadora, de iludida, que o que eu acredito é o errado, que o que essa pessoa acredita é o certo, e aí começa a entrar o quê? Em desavença. Só que quando você não é a pessoa tola, você tem que ter compaixão com aquele que é tolo. Por quê? Porque você tem conhecimento, você tem sabedoria. E quanto mais conhecimento e mais sabedoria você tem, mais paciência com o próximo você tem que ter. E entender que nem todo mundo tá no mesmo nível de consciência que você, nem todo mundo tá no mesmo nível de evolução que você. A gente tem que fazer o quê? Respeitar. A gente tem que respeitar o outro. E o que eu mais vejo é a falta de respeito que as pessoas têm. Uma outra coisa que eu vejo muito. Deixa eu só recusar isso daqui. O povo fica mandando convite pra live aqui no TikTok.
Uma coisa que eu vejo muito também, as pessoas não respeitarem outras pessoas, porque tem pessoas que gostam de viver na zona de conforto, tem pessoas que gostam de viver ali de boa, sem ter evolução nenhuma, pessoas que querem seguir pelo caminho mais fácil. Tá tudo bem, a gente tem que respeitar. O seu futuro vai ser de acordo com aquilo que você planta hoje. E não tem nada a ver sobre o outro, é sobre você. O que você busca pro seu futuro, o que você quer pro seu futuro. Não é sobre o outro, é sobre você. Se o outro quer viver na zona de conforto, procrastinando, tendo preguiça, não fazendo nada, no caminho mais fácil, beleza. A salvação é dele. A gente tem que se preocupar com a nossa salvação. Gente, será que muitas vezes a gente fica preocupado só com a nossa salvação? Ou a gente gasta muito da nossa energia se preocupando com o outro? O que o outro tá fazendo, o que o outro tá deixando de fazer, se o outro vai ter salvação ou não? Só que não condiz ao nosso respeito. O que condiz ao nosso respeito? Só a gente. O que o outro faz, pai, mãe, irmão, namorada, esposa, relacionamento, marido, mulher, patrão, não diz respeito a você, porque diz respeito a uma outra pessoa. E tudo que diz respeito ao outro está completamente fora do seu controle. Completamente fora do seu controle. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Porque se a gente não controla isso, a gente começa a impor e começar a ir no extremismo de que a minha verdade é a minha verdade. O modo que você vive é errado. Quem é você para falar que o modo que a outra pessoa tá vivendo é errado? Ela faz o que ela quer da vida dela. É aí que a gente tem que começar a pensar um pouquinho mais. Em prestar atenção. Até que ponto é interessante eu dar palpite na vida daquela pessoa? Será que a gente pensa isso? Às vezes a gente não pensa. E o que eu mais vejo é que falta no mundo hoje respeito. Respeito sobre o que diz o outro. O que diz a gente, beleza. O que diz a minha pessoa, eu tenho que arcar com todas as consequências. O futuro é meu, o caminho que eu tô seguindo também é meu. Tudo diz responsabilidade a mim, Thalita. Agora o que diz ao outro foge do meu controle. E nem eu quero ter controle. Porque a salvação, ela é individual. É você que tem a sua salvação. Você não vai salvar a vida do outro. A salvação, ela é individual. Você nasce sozinho, você morre sozinho. Então, se a gente não prestar atenção que a gente está o tempo todo cuidando da vida do outro, ao invés de cuidar da coisa mais importante, que é a sua vida, a gente vai ficar ali, ó, o tempo todo. Então, gente, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E ficar metendo o bedelho onde não é chamado. Dando opinião onde ninguém tá pedindo. Falando que o outro tem que viver da forma que a gente quer que o outro viva. Quem é a gente para falar o que o outro tem que fazer? A vida é de cada um. Aí tem que cuidar do quê? Da nossa vida. Quando o Pablo fala, vai cuidar da sua vida, é disso que ele tá falando. Para de querer dizer e ditar pro outro aquilo que o outro tem que fazer. O que o outro faz ou deixa de fazer, o problema é do outro. É quem vai colher as consequências, é você ou é ele? É o outro. Agora, o que você faz, a forma como você age, a forma como você se sente, a forma como você se comporta, isso diz respeito a você. Tudo isso diz respeito a você. Como você anda, como você fala, como você trata o outro, como você se comporta, o que é que você está fazendo para você se desenvolver. Tudo isso, tudo que diz respeito a você está no seu controle. E olhe lá ainda, porque tem coisas que fogem do nosso controle, mesmo falando da gente. Se tudo isso que eu falei diz respeito a você, por que é que você está perdendo tempo da sua vida vivendo e cuidando da vida do outro? O que eu vejo de gente assistindo vida de famoso, assistindo vida de Virgínia, Carlinhos, reality show e Big Brother e A Fazenda e um monte de porcariada que não vai te agregar absolutamente nada. E você vive aquela vida do outro, sendo que a sua vida você está deixando passar batido. Por quê? Porque você está preocupado demais com a vida do outro. Isso eu falo porque eu fazia isso. Eu vivia a vida de Virgínia e de Carlinhos Maia, eu amava. Eu passava o dia inteiro assistindo eles, de boca rosa. Por quê? Porque era a vida que eu desejava viver. Só que como eu me conformei com a zona de conforto, pra mim era muito mais confortável ir lá e ficar assistindo eles. Até que eu entendi que eu só tô perdendo tempo da minha vida vivendo uma vida de um famoso. Sendo que a minha vida é a coisa mais importante. Foi então que eu comecei a decolar.
Foi então que eu comecei a crescer, foi então coisas sobrenaturais começaram a acontecer na minha vida. Coloquei Deus no centro da minha vida e comecei a cuidar da minha vida ao invés de ficar cuidando da vida do outro, ditando o que o outro tem que fazer. Peraí, meu irmão tá fazendo uma coisa absurda, a minha mãe tá fazendo uma coisa errada, o meu primo, o meu tio, o meu amigo. Vai cuidar da sua vida, deixa que cada um se responsabiliza pelos seus atos. Eita, eu perdi muito da live, pouquinho já, mas eu vou jogar ela lá no YouTube depois e aí eu te mando o link. Às vezes a gente perde tanto tempo falando o que o outro tem que fazer, o que o outro tem que comer, o que o outro tem que prosperar ou não, que a gente esquece da coisa mais importante da nossa vida. E aí? Para um pouquinho hoje e reflita. O que é que você vem fazendo para você se desenvolver? Você tá gastando do seu tempo, usando do seu tempo para ditar o que o outro tem que fazer, para impor o que o outro tem que fazer? Ou você tá sendo protagonista da sua própria história e você tá só voando? É isso que a gente tem que começar a pensar mais. E parar de ficar impondo. A sua verdade é a única verdade e eu não quero respeitar a verdade do outro. Não existe isso. Cada um pensa da forma que quer. Cada um vai ter uma consequência. Bom dia, Rafael. Bom dia, Cleide. Amiga, você que é sensacional, maravilhosa. Cada um faz o que quer da vida. A gente tem que parar de cuidar da vida do outro e cuidar da nossa. Não impondo que a verdade do outro é a certa e a sua é errada, porque o outro vai em tal religião, ele tá errado, porque você... Não! A gente tem que respeitar como seres humanos. A gente tem que respeitar. A gente tem que se respeitar e viver em comunidade, em sociedade. Se o outro acredita em A, em B, se você acredita no preto, o outro acredita no branco, o outro quer acreditar no rosa, a gente tem que viver em sociedade, respeitando o que cada um vai decidir da sua vida, é o problema de cada um. É um problema de cada um. Cada um vai ter a vida que merece. Cada um tem o futuro que tolera. Se vocês não entenderem isso, vocês vão continuar vivendo a vida do outro, vocês vão continuar fazendo aquilo que o outro disseram que você tem que fazer. Aí você só vai ser um robozinho, uma marionete do sistema, fazendo aquilo que o sistema falou que você tem que fazer. Aquela coisa, quando dizem que você tem que andar de acordo com o que a sociedade impõe. Peraí, a sociedade fala que a gente tem que casar, que a gente tem que ter filho, que a gente tem que ir pra faculdade e que a gente tem que ficar o resto da vida trabalhando de CLT. Se você não quer isso, você não precisa ir com a manada, o que a sociedade impõe que você tem que ser. Sabe quem é que você tem que ser? Quem aí chuta? Bom dia, Bela. Quem aí chuta o que é que a gente tem que ser? Quem é você? Quando eu te pergunto, quem é você? Alguém aqui sabe me dizer quem é você? O que você veio fazer aqui? Quem aí arrisca em falar? Vamos ver aí, quem tem coragem em arriscar. Às vezes a gente fala, bom, eu tenho que ser aquilo que meu pai disse que eu tenho que ser. Eu tenho que ser aquilo que a minha mãe disse que eu tenho que ser. Boa! Esse meu aluno tá virando uma máquina, imagem e semelhança de Cristo. É isso aí. É isso aí, Naube, é isso aí. Isso é a imagem e semelhança de Deus. Você não tem que ser o que seu pai falou, o que sua mãe falou, o que seu avô, o seu papagaio falou. Você tem que ser imagem e semelhança de Cristo. Quem é que você veio ser aqui? O que Deus te chamou? Qual que é o seu chamado? Qual que é o sentido e propósito da sua vida? É isso que eu prego para as pessoas. E quem quiser me seguir, bora. Vamos subir o Everest junto. Chegou lá, a gente vai escalar um outro topo. E é isso que eu quero. Gente, nós viemos para reinar. Nós somos generais do reino. A gente veio aqui para essa dimensão para quê? Para transbordar na vida de outras pessoas, não para ficar perdendo tempo cuidando da vida de um famoso que não vai te agregar em absolutamente nada. Eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Eu vivia, a Thalita de antes vivia em função de vida de Virgínia, nada contra essas pessoas, eles são extremamente inteligentes, eu adoro a Virgínia para pegar as técnicas de marketing dela, de venda, maravilhosa. Só que vocês estão perdendo tempo de viver a vida de vocês. Vocês estão perdendo tempo de ser protagonista da história de vocês, de escrever a história de vocês. Vocês estão gastando tempo lá vivendo a vida deles, assistindo reality show. E eu tinha até aquele pay-per-view do Big Brother da Fazenda. De tanto que eu vivia a vida do outro, a vida de reality show.
E a minha vida mesmo tava aqui, ó. Eu tava ali, ó, na zona de conforto, não crescendo, não prosperando, não evoluindo. Depois que eu virei uma chave, eu entendi que eu era imagem e semelhança de Deus. E eu não tinha que ser aquilo que a sociedade disse que eu tinha que ser, que eu não precisava ser aquilo que meu pai, minha mãe, minhas tias, meus tios falaram que eu tinha que ser, e sim aquilo que Deus me chamou pra ser. Que eu era imagem e semelhança de Deus. Gente, a minha vida explodiu e a minha cabeça, ó, fez assim, ó, pum. Foi então que a minha vida começou a prosperar. E se eu falo que hoje eu tô morando aqui em Alphaville, é tudo pra honra e glória de Deus, porque realmente o meu propósito se uniu ao dele, porque eu parei de pedir que fosse feita a minha vontade, eu falei, Senhor, que seja feita a tua vontade. E a minha vida começou a, ó. Só que eu parei de querer impor pro outro a minha verdade, eu parei de ficar vivendo a vida de famoso e eu comecei a ser protagonista da minha própria história. E é então que a sua vida começa a o quê? Decolar, prosperar, crescer, evoluir. Enquanto você ficar impondo o que o outro tem que fazer, falando do outro, vivendo a vida do outro, se metendo e sendo inconveniente em algo que nem você é chamado, você vai ser o chato da história. E você nem vai estar sendo protagonista da sua própria história. Você vai estar sendo aquilo que disseram que você tem que ser. Marionetinha aqui, ó. Só andando lá com os gatos. Todo mundo junto. Manada. Indo lá pra aquele lado. E aí? Eu, desde criança, eu sempre pensei muito diferente de todo mundo. Eu sempre pensei muito diferente. E eu fui taxada como louca, sonhadora, iludida. Vixe, prescrição médica aqui, ó. Eu tenho de psicose, eu tenho de transtorno de bipolaridade, de depressão, de ansiedade, que mais? Transtorno de estresse pós-traumático, até o transtorno de estresse pós-traumático, beleza, porque foi depois de um assalto que eu fui pega pelos bandidos, beleza. Mas o resto, não é. Porque você é considerado louco até você ter resultado. Uma vez que você tem resultado, você é considerado gênio. Bum. É isso. Agora que as pessoas estão começando a me olhar com um olhar mais de autoridade. Por quê? Porque eu tô mudando a minha história. Eu não dei ouvido porque as pessoas disseram. Quando você dá ouvido porque as pessoas dizem, você para. Se a Thalita parasse lá atrás, quando falaram que ela tinha psicose, depressão, ansiedade, transtorno de bipolaridade, se a Thalita tivesse parado lá atrás, a Thalita tava tomando antidepressivo e na cama. Mas eu não parei, sabe por quê? Porque eu entendi que o que Deus tinha pra minha vida era muito além disso. E isso não tinha nada. Sabe por que eu tinha psicose? Sabe por que eu fui considerada como psicótica? Porque eu vejo o mundo espiritual. Porque eu sinto. Porque eu vejo coisas. Eu sinto coisas. Só que pra medicina, isso daí é considerado o quê? Psicose. Ela tá vendo uma coisa fora da realidade. Agora hoje eu paro e penso, mas a quantidade de pessoas que estão tomando remédio sem ter o problema. Claro, muitas precisam, mas imagina a quantidade. A Thalita era pra ser só mais uma no meio do gado, que é uma pessoa inteligente, que era pra estar tomando remédio. E aí? Hoje em dia eu conheci pessoas que pensam como eu penso, que também foram diagnosticadas muitas com até mais coisas do que eu, porque pensam por si. Isso é uma coisa que o sistema não quer. O sistema não quer que você pense por si. O sistema quer que você continue seguindo isso daqui. Seguindo ali a manada. Casando, tendo uma vidinha, com um carrinho, CLT, trabalhando, fazendo uma faculdade, engordando o bolso do governo. E é isso. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente ouve, como que a gente ouve, quem a gente escolhe dar ouvidos. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu de problemática, você não é problemática não, mulher, você é muito inteligente. Gente, você é uma das pessoas que tem uma voz assim, ó, um dom que Deus deu pra ela. Hoje a gente vai começar a sessão, você vai ver só. Você vai ver a máquina que você vai se tornar daqui 4 semanas, 3 semanas e olhe lá. A gente vai mudar tudo isso. Tudo isso. Isso daqui são programas que estão instalados. Às vezes, de tanta pessoa falar, você é problemática, você é problemática, você é problemática, você incorpora um personagem que você é problemática. E aí você acredita que você é problemática. E aí você não tem resultados e você dá a desculpa que você não tem resultados porque você é problemática. Vamos mudar essa chavinha, a gente vai mudar isso. Estou vivendo isso no meu relacionamento. Ixi, tudo que você falou estou tendo agora.
Vamos conversar. Relacionamento é uma coisa séria, gente. Relacionamento é uma coisa séria. Porque se a pessoa, ela fica falando que você é aquilo que você sabe que você não é uma escolha que você tem. Ficar com ela ou não. E quando é casado, Thalita? Piorou. A gente vai conversar muito já sobre isso. Porque eu tenho muito uma opinião. Eu, Thalita, casei errado. Eu já casei sabendo que eu não deveria ter casado. E isso é um arrependimento que eu tenho. Mas eu vejo muito como um aprendizado. Hoje, se eu pudesse voltar no tempo, eu teria fugido na hora do casamento. Eu, Thalita, teria feito isso. Eu não fiz por quê? Pela necessidade de aprovação. O que a pessoa ia pensar? Mas se fosse hoje, eu teria saído do casamento. Quando eu fui me casar, Deus falou muito comigo. Thalita, você está fazendo a coisa errada. E eu disse, e eu pensei comigo, eu sabia. E na época eu falei pra minha amiga, a Aline, que faleceu, eu falei, Li, eu não quero me casar. Ela falou, como é que você vai fugir? Você já tá em outro país. A família dele tá toda aqui. Como é que você vai fugir do casamento? Se fosse a Thalita de hoje, eu pegava o primeiro avião e fugia. Mas lá atrás, eu era uma pessoa que eu tinha necessidade de aprovação, que eu precisava da opinião alheia. Eu falava, bom, como assim? Eu organizei todo um casamento e eu vou fugir do casamento. Mas eu entendo também que existem aprendizados e aprendizados. Casamento é pra vida? Beleza. Só que às vezes a gente faz escolhas erradas. Eu, Thalita, hoje não faria isso. Mas como eu fiz lá atrás, eu não vou pegar e vou voltar com ele de jeito nenhum. Até porque quando eu fiz isso, eu tava completamente... sei lá onde que eu tava, que planeta que eu tava vivendo. Enfim, mas eu entendo sim que nós fazemos escolhas erradas. Mas nós temos que aprender com essas escolhas erradas. E que tá tudo bem também se você cair. Você tem que o quê? Levantar e aprender com isso. Agora, o negócio é você continuar persistindo no erro e sofrendo no erro. A gente veio aqui para servir, a gente veio aqui para evoluir, a gente não veio aqui para sofrer. Então, se você tá num relacionamento, seja de amizade, amoroso, ou se você tá num ambiente que você não tá feliz, com pessoas que você não tá feliz, saia. Ah, mas eu tô casada ou eu tô namorando e essa pessoa, como que eu vou deixar essa pessoa? O que importa mais na sua vida? A sua felicidade? Ou você prefere manter um relacionamento de fachada uma vida inteira infeliz e passar isso para os seus filhos? E os seus filhos muito provável que vão repetir esse padrão. Por quê? Porque a gente repete padrões. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Eu entendo sim, hoje casamento é uma coisa que para mim vai ser uma vez só. Hoje eu tenho um entendimento espiritual do que é o casamento e a família para Deus. Hoje em dia eu entendo completamente. Tanto que é por isso que eu não estou em um relacionamento e não estou casada. Porque eu oro por essa pessoa. Hoje é um outro cenário. Mas você também tem que entender o que é que você tá passando na sua vida que você não tá feliz. Às vezes a gente mantém num lugar com pessoas, num relacionamento preso, infeliz, com medo de sair. O que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão dizer, e se as pessoas rirem de mim. Só que você entende que muitas vezes a opinião do outro é só a opinião do outro. Às vezes a gente fica triste, mal, infeliz em um lugar só pra agradar o outro. E a vida não é sobre isso. Aí é o que minha amiga falou. Eu tô mal. Porque ela tá num relacionamento infeliz. Agora a gente tem que entender. Ixi, existe tanta coisa. No mundo espiritual, casamento é uma vez só. Só que eu falo da minha experiência. Eu casei. E eu, Thalita, não quero. E nem nesse contexto meu, eu não quero uma restauração. Porque eu casei com a pessoa errada, na hora errada. Eu fiz a coisa que na época eu achava que era certa, mas eu sabia que era a coisa errada. Aí que tá o problema da gente não ouvir a voz de Deus. Aí que tá o problema da gente não colocar Deus no centro da vida da gente. Lá atrás, Deus era o quê? Deus estava lá no alto, completamente longe de mim e distante. Hoje em dia, Deus tá comigo o tempo todo. O Espírito Santo tá dentro de mim o tempo todo. E cada decisão que eu vou tomar, eu peço o direcionamento do Espírito Santo. Mas eu também entendo que às vezes a gente é falho. A gente faz escolhas erradas. O negócio é a gente não persistir no erro. O que é que você tem na sua vida hoje que tá te trazendo infelicidade? Olha, a nossa conversa até tomou um outro rumo. Gente, a Bíblia ela ensina que a gente deve amar o próximo e servir o próximo. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mateus 22:39. Isso significa que a gente tem que tratar o outro da mesma forma que a gente gostaria de ser tratado.
Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que se você não se ama, como é que você vai amar o próximo? Amarás o próximo como a ti mesmo. A gente deve tratar o outro da mesma maneira que a gente gostaria de ser tratado. Só que muitas vezes a gente trata o outro com grosseria, com discussão, com discórdia, com difamação, impondo a nossa verdade. Peraí, você vai fazer isso porque isso é certo pra mim. Só que isso é certo pra você. Vai cuidar dos seus problemas, cuida da sua vida, cuida do seu mundo interno, sem ficar impondo que o outro tem que fazer, que o outro tem que mudar. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Só que como é que você vai amar o outro, sendo que muitas vezes você nem conhece o que é o amor por você mesmo? Como? Ixi, 5% de bateria no TikTok. Gente, vocês que estão aqui no TikTok, vai lá pro Instagram, Thalita Televisão Oficial, que vai cair aqui já já. Como é que você vai amar o seu próximo, sendo que você nem se ama? Como? Eu quero amar o próximo, eu quero ter um relacionamento, mas eu nem tenho um relacionamento comigo. Como é que eu amo o próximo, sendo que eu nem me amo? Primeiro, você. Tem uma lógica pra mim que na minha cabeça não serve outra. Primeiro Deus, segundo eu, terceiro outro. Como é que você vai amar o outro, sendo que você nem se ama? Como é que você vai colocar o outro na sua vida, à sua frente? Peraí, eu coloco primeiro o outro. Eu falo sim pra tudo pro outro, mesmo querendo dizer não. E você? É isso que tá faltando nas pessoas. As pessoas, elas querem amar o próximo pra suprir uma carência, pra suprir uma dor, pra preencher um vazio. Quem é que sente um vazio dentro do coração que fala assim, nossa, eu posso estar no melhor lugar com as melhores pessoas, eu posso chegar onde eu tô chegando, mas eu ainda sinto esse vazio. Quem é que tem esse vazio? Quem é que sente um vazio dentro do coração que fala assim, toda vez que eu tô sozinho ou que eu tô em algum lugar, eu posso estar cheio de dinheiro, eu posso estar viajando, mas esse vazio, ele me acompanha. Quem é que sente esse vazio? Eu tinha muito esse vazio e eu tenho a resposta de como você pode preencher esse vazio. Que foi uma coisa que depois que eu preenchi com isso, a minha vida mudou completamente. Quem é que quer saber? Quem é que sente esse vazio? Pode estar no lugar que for, pode estar viajando lá em Paris, pode estar lá para a Europa. Voltou para a realidade, esse vazio continua. É como se festa, viagem, balada, comprar as coisas fosse um prazer momentâneo. E aí depois que tudo isso passa, esse vazio volta de novo. Alguém aqui se identifica com isso? Gente, eu tinha tanto isso, era um sofrimento. Quem é que se identifica com isso? Sabe como é que você resolve isso? Deus. Gente, eu senti esse vazio. Eu achava que eu tinha Deus na minha vida. Eu realmente achava. Mas eu tinha Deus aqui, ó. Eu não tinha Deus aqui. Quando eu deixei Deus realmente tomar frente de toda a minha vida, de toda a minha história, e eu parei de ficar tentando ter controle sobre a minha vida, eu falei, Senhor, eis-me aqui, que seja feita a tua vontade, vai. A minha vida começou a ser transformada. E esse vazio, ele foi embora. E toda vez que às vezes eu me sinto triste, pode ser que eu me sinta triste. Tem dias que eu me sinto triste. Eu converso com Deus, falo, Senhor, preenche esse vazio, essa tristeza que eu tô sentindo. De tanto eu fazer essa oração para Deus, foi a minha primeira oração. Senhor, me mostra a verdade, não importa o quanto dou, e Senhor, preenche esse vazio. Eu parei de ficar tendo dependência com pessoas, com relacionamento, tendo carência, buscando suprir isso com festa, com balada, com viagens, com bebida, com droga, que muitas vezes é isso que a gente faz. A gente supre essa necessidade, esse vazio que tá dentro, procurando coisas fora. E aí que a gente entra em relacionamento com base em carência, e aí que a gente coloca a nossa dependência em balada, em bebida, em festa, tudo aquilo, em comida. Eu engordei 20 quilos, por quê? Porque eu joguei toda a minha dependência no doce. E aí o que eu adquiri? Um vício em chocolate. E aí? E um vício vai puxando o outro. Então, gente, é isso que a gente tem que começar a observar. Qual rumo você tá levando na sua vida? Qual rumo a sua vida tá tomando? Como que você vem suprindo esse vazio que existe dentro de você? É isso que a gente tem que pensar. E pra finalizar, gente,
ame o seu próximo como a ti mesmo. Só que antes de você amar o próximo, comece a se amar. Só que quando a gente fala ame o próximo como a ti mesmo, é muito fácil a gente amar quem ama a gente. E quem a gente ama? Isso é muito fácil. O desafiador mesmo é você amar e respeitar quem te odeia, quem pensa diferente, quem destila ódio na sua vida, quem amaldiçoa a sua vida, quem joga praga na sua vida. E aí que é um outro nível que você tem que entrar para você começar a sentir isso. Ame ao próximo como a ti mesmo. Se o outro vai lá e faz algo ruim para você, entenda que não é sobre você, é sobre o outro. Mas a forma como você age perante ao que o outro fez, aí diz respeito a você. E aí é uma escolha sua, e o que você fizer, você vai ter consequência. Ah, Thalita, mas o outro fez isso ou aquilo comigo. O problema é do outro. A salvação é de quem? É do outro, é sua. Salvação individual. Mas a forma como você age perante ao que o outro fez com você, isso sim diz respeito a você. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Começar a amar não só quem a gente ama, mas sim quem também te odeia, te ataca, briga com você. Sinta compaixão pelo outro. Entenda que não é sobre o outro. É sobre você. É sobre a forma como você age perante ao que o outro fez com você. E se você é a pessoa que destila ódio, discórdia, só procura confusão, só caça briga com o outro, começa a se olhar pra dentro. Para de ficar olhando pro amiguinho e falando que o problema é o amiguinho. O problema é em você. A gente tende a projetar no outro, a falar que o problema é o outro, culpar o outro, dizer que o outro é tudo aquilo. Só que, na verdade, quem tem que começar essa mudança é você, não é o outro. Parem de ficar colocando que o outro tem que mudar, impor que o outro tem que fazer. Muda o seu mundo interno e o seu mundo externo começa a refletir. É através da sua cura que outras pessoas vão ser curadas. Só que muitas vezes é muito mais fácil o quê? Eu não ter autorresponsabilidade. É muito mais gostoso eu ficar falando que o outro é o problema. Que é o outro que tem que mudar. Que é o outro que tá fazendo isso. Que o problema tá no chefe, a perseguição tá do chefe. É muito mais fácil. E aí o que acontece com você? Você para no tempo. Você não continua evoluindo. Você para. Você fica ali, estacionado. Você não vai nem pra frente nem pra trás. Uma vez que você aprende a ter autorresponsabilidade e você entende que tudo que acontece na sua vida, o problema é seu, você para de culpar o outro e você veste uma armadura de protagonista da sua própria história e você vai pra guerra e vai pra cima. E começa a fazer o negócio acontecer. Gente, a vida é sobre isso. A vida é sobre isso. E o mais desafiador é a gente amar e respeitar quem pensa completamente diferente da gente. Por exemplo, o nosso presidente. Eu amo ele, eu respeito ele e eu entendo que o que ele faz hoje é a única coisa e é o melhor que ele pode fazer. Isso é o que ele tem capacidade de fazer. Mas eu amo e eu respeito ele como ser humano. Mas eu discordo dele. Mas nem por isso eu vou lá ficar destilando ódio, atacando. O que eu faço? Eu vou lá e eu ajudo o próximo. Eu faço aquilo que ele não tá fazendo. E isso é a capacidade que ele tem, que a cabecinha dele permite. A vida é sobre isso. Só que não é isso que eu quero pro meu país. Se não é isso que eu quero pro meu país, quem tem que se posicionar? Thalita. Não jogando ódio, vomitando ódio, xingando, discutindo, impondo a minha verdade, falando isso. Não. Eu faço o contrário. Eu amo ele como ser humano. Por quê? Porque ele também é a imagem e semelhança de Deus. Todo mundo é a imagem e semelhança de Deus. Até aquele serial killer que matou trocentas pessoas é a imagem e semelhança de Deus. Por quê? Porque é a criação de Deus. Então não tem como falar que ele é diferente de você ou de mim. É você amar o outro, sentir compaixão pelo outro. Mas não necessariamente você tem que concordar com as coisas que ele faz. Mas você precisa ter respeito da forma como o outro pensa, da forma como o outro age. E você fazer a sua parte. A vida é sobre isso. Nada mais. Então, gente, a vida é sobre respeitar o próximo. Gente, agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia. Olha que dia lindo, gente. Eu não canso de ficar vendo esse céu, não. Gente, olha isso, parece pintura. Isso aqui parece pintura. Olha que coisa maravilhosa, gente. Olha isso.
Gente, isso daqui parece pinturar a bênção de Deus essa casa. Agora bora viver mais um dia como se fosse um milagre e agradecer a Deus por mais um dia? Gente, um beijo, façam um excepcional dia, muito abençoado, cheio de coisa boa e até segunda.